A pergunta é simples, a resposta também deveria ser: você quer ser curado? Mas não foi o que aquele homem fez. Ele não respondeu: sim, eu quero. Ele começou a falar sobre seus problemas. E a Bíblia nos diz que quando Jesus foi até ele, ele sabia que ele estava naquela condição há muito tempo. Na verdade, ele estava assim há 38 anos. Entendeu? Há 38 anos. E Jesus fez uma pergunta simples para ele: você quer ser curado? Apesar de estar no ambiente de fé, ele estava num local onde havia muito misticismo, porque acreditavam que ali descia um anjo e movimentava as águas. Então ele começa a falar sobre as suas frustrações. Ele diz: olha, eu não tenho ninguém. Segundo, ninguém me ajuda quando a água se move aí até o tanque. Apesar das pessoas que estarem ali ao redor dele estarem talvez na mesma situação, até pior do que ele. E Jesus continua perguntando: você quer ser curado? E mesmo sem demonstrar fé ou reconhecer que diante dele estava o Senhor, Jesus disse: olha, pega suas coisas e vai embora. Vendo a multidão que aquilo ali, né, aconteceu, foram até Jesus. Jesus saiu do local. E então nós temos as seguintes reações à manifestação de Jesus. Porque é isso que acontece. Quando Jesus se manifesta, algumas reações são esperadas. E nem todas são boas. Eu estou dizendo da nossa parte. Em relação aos religiosos, eles disseram: quem te mandou carregar essas coisas num dia de sábado? E eles não deram atenção ao fato daquele homem que estava há 38 anos naquela condição estar agora andando de pé e curado. Em relação àquele homem não foi muito diferente. A Bíblia diz que Jesus o reencontrou. Ora, se o encontrou, porque estava procurando. Então Jesus olha para ele e diz assim: tu já estás curado, ou seja, falou óbvio. Agora vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aí você pergunta: o que é pior do que ficar 38 anos naquela condição de miséria e enfermidade? Ora, o inferno. Sabe o que ele fez? Ele saiu dali. Antes não sabia quem foi que o curou, agora já ciente, foi até os religiosos e entregou Jesus. Porque algumas pessoas não querem Deus. Eles querem as bênçãos, as dádivas que vêm da mão de Deus. Apesar de estarem num ambiente de religiosidade, porque cristianismo em sua essência não é uma religião, é um relacionamento com uma pessoa, o ser humano às vezes está no ambiente de fé, mas está envolto no misticismo, como acontece. Vamos lá, vamos falar da dupla revelação de Deus. Tem aquela que vem por meio da consciência, ok? Da natureza. E temos aquela revelação especial. Essa é, né, eficaz porque ela nos revela a obra da redenção, a necessidade que temos de Cristo. Porque Adão, quando pecou, ele conseguiu implantar na natureza um cavalo de Troia, ou seja, a natureza humana ela é disposta ao mal. Então Cristo entra na sua própria criação, criando assim uma base de entendimento, toda uma atmosfera de entendimento, de compreensão. Aí entra a função do Espírito de criar um ambiente de disposição a aceitar a palavra de Deus, a aceitar a vontade de Deus. Então Jesus ele se revela. Às vezes você está orando há muito tempo, conversando com Deus, pedindo a Deus a solução do seu problema, e o problema é que Deus ele nem sempre vai responder no momento que você quer. Às vezes, aos 45 minutos do segundo tempo, ele vai chegar. O jogo terminou, a torcida se levantou, está indo embora, e Jesus chega, entra, vai lá pro meio do campo e diz assim: ó, vamos reiniciar a partida. Ué, mas acabou? Ele falou: não acabou, só vai acabar quando eu disser que acabou. Não foi assim com Lázaro? Quando elas enviaram o mensageiro até Jesus, ele estava doente. Quando Jesus vai até elas, Lázaro já estava enterrado. E apesar dos questionamentos, da tristeza delas, Jesus disse: olha, se você crê, eu posso mudar essa situação. Vamos colocar uma outra situação? Jairo.
A sua filha estava doente quando ele foi até Jesus. E Jesus, e no caminho, as pessoas chegando até ele, aquela mulher foi curada ao tocar nele. E de repente chega um mensageiro para Jairo e diz: olha, estou falando de um mestre que reconheceu em Cristo a divindade, porque ele o adorou. E chegaram para ele e disseram: não incomode mais o mestre, porque tua filha já morreu. E Jesus disse: vamos embora. No caminho, Jesus foi aumentando, fortalecendo a fé dele. Apesar das circunstâncias, apesar das pessoas ao seu redor tentar desacreditar. E ele foi andando com Jesus. Quando chega na casa, já tem pessoas ali chorando, a menina está morta e Jesus então diz: olha, ela só está dormindo. Porque para Deus não existe essa diferença de vida ou morte, porque Ele é a própria vida. Se você tem um problema e aparentemente não tem solução, ou não tem solução, acredite, para Deus nada é impossível. Ele diz: olha, só está dormindo. Então, de repente, aqueles que estavam chorando começaram a rir, porque nem todo mundo querem ver você ter a esperança de uma mudança da sua situação. Então Jesus fez o quê? Mandou embora aqueles ali, deixaram só os pais da menina e os seus discípulos. Então ele ressuscitou aquela menina. É sobre isso. Jesus não vai chegar no momento que eu considerar o certo. Havia ali um motivo por ele ter demorado em relação a Lázaro, e com certeza naquele caminho, que Jairo estava fazendo com Cristo, com toda certeza foi um caminho de entendimento, de construção, de entendimento, de Deus estar se revelando em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, a fé dele estava sendo trabalhada, porque ela estava sendo provada naquele caminho. É sobre isso. Jesus não vai chegar a qualquer momento. Mas é importante, não é quando ele chegar. É tipo aquela parábola do juiz Inico, lembra? O juiz mau e a viúva o perturbava. E ele não atendeu aquela viúva porque ele era bom, mas porque ela perturbava. E Jesus está vendo? Se vocês, sendo maus, conseguem fazer justiça ou conseguem dar coisas boas para os seus filhos, imagina o vosso pai, entendeu? O vosso pai que está no céu. O problema é que Deus, sendo o nosso pai, ele também nos corrige. Exemplo, esse homem que estava no poço ali, paralítico. A doença dele era uma consequência direta de um pecado. Você entendeu? Eu não oro para tornar Deus consciente do meu problema. Eu oro para que Deus venha se revelar cada vez mais para mim, para que Deus venha se manifestar, para que eu possa ter uma maior comunhão com Ele. Então a oração é muito mais uma construção, uma reconstrução do meu ser, do que Deus tornar consciente. Até porque quando Jesus foi até aquele homem, num ambiente que ninguém frequentava, porque é um ambiente considerado impuro, Jesus foi até aquele homem, ele sabia que ele estava assim há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo, ou seja, 38 anos. E Jesus não foi para ninguém outro, foi só para aquele homem. E ele disse: você quer ser curado? Só que quando Jesus vai até você e te propõe, uma mudança, seja uma cura ou qualquer outra questão que você apresentar a ele, acredite, ele não vai só apresentar para você uma solução para este problema, ele vai te apresentar uma solução para a sua vida. Então não é só você quer ser curado, você quer mudar a sua vida? Eu posso mudar a sua vida. Então, quando Jesus o encontra, no templo, no ambiente já de fé, Jesus não chega para ele e diz assim: nossa, que maravilha, você está me adorando. Não, ele foi corrigir o modo de vida dele. Diz: olha, você já está curado. Agora, vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Não foi assim que ele falou com a mulher samaritana? Você quer beber água que eu tenho para te oferecer? Você quer beber? Começou a colocar ali as questões culturais, as questões de tal, e pá. Mesmo sem entender também, ela diz: eu quero. Ele diz: então me traz seu marido. Ou seja, ele quis ali, antes de se manifestar a ela precisava ter o quê? Uma consciência de pecado. Porque não é de qualquer maneira que eu tenho um relacionamento com Deus. Você tem um monte de pessoas hoje que estão na presença de Deus, mas não adoram em espírito, e não é verdade. Estão num ambiente de fé, mas com todo o seu misticismo. Não acreditam que repetir palavras da Bíblia vai trazer alguma coisa, na lei da atração, confundindo o próprio espírito como se fosse uma energia, sendo que tudo é o próprio Deus. Deus Pai, Deus no Filho, Deus no Espírito, tudo é o mesmo Deus. Mas a fé, ela pede entendimento.
É um relacionamento que Deus, né, quer ter com você, mas um relacionamento que pede o quê? É entendimento. Você precisa conhecer. Apesar de Deus ter criado todas as coisas e já ter determinado tudo, a soberania de Deus não anula a sua responsabilidade. Quando Deus chegar para você e te perguntar, você quer ser curado? Acredite, Ele está te apresentando não só a possibilidade de uma mudança de uma situação, mas de toda a sua vida.